E agora a gente fala de uma dúvida muito comum por parte dos pais quando os filhos nascem. É melhor deixar numa creche, com a babá ou com os avós? Esse é o nosso quadro Papo de Mãe de hoje, com Fabiola Guiar. Depois de passar os 6 meses da licença maternidade, o que as mães mais se preocupam é onde deixar seus pequeninos. Será que eles vão ficar bem cuidados? Não dá para levar junto? A resposta é, infelizmente, não. Aí, vamos para o próximo passo: escolher entre creche, babá ou a casa dos avós. A Thaís preferiu não ter babá, mas segundo a blogueira é bem complicado. A decisão de você não ter babá te limite muito. Esse é o meu caso, né? Eu decidi não ter babá. Meu filho fica em creche somente no horário que eu estou trabalhando. E quando eu saio do meu trabalho, eu pego e aí sou eu e o pai. Confesso que é muito difícil. É cansativo. A minha casa nunca está em ordem. Para eu poder sair, eu tenho que contar com a ajuda dos meus pais ou das minhas irmãs, que nem sempre estão disponíveis, né? Mas eu confesso que dessa forma, apesar de todas as dificuldades, eu consigo curtir muito meu filho. Com certeza isso é verdade. Dar conta de tantos afazeres, incluindo cuidar dos filhos, nem sempre é possível. Daí, uma santa ajuda dos avós pode ser uma alternativa quase divina. A Dalila é uma sortuda. Além da babá, os pais dela estão sempre por perto para ajudarem na criação e nos cuidados com a Júlia. Assim que a minha filha nasceu, nós fomos naquela moda da técnica de enfermagem, né? Pagamos bem caro uma técnica de enfermagem, só durou uma noite, porque a técnica de enfermagem, ela queria me substituir. A minha filha passou 8 dias na UTI e ela precisava de um complemento alimentar porque ela não tinha vivência com o meu peito. Então, consequentemente, o que foi que aconteceu? Tinha que dar no copinho o leite e ela não aceitava. E ela queria dar chupeta, o pai não aceitava e nem eu aceitava. Só durou uma noite. No outro dia a gente decidiu, não vamos ter mais ninguém. Aí depois de 6 meses, meu pai e minha mãe me deram um apoio muito grande. Meu pai que dava os primeiros banhos, eu só vim dar o primeiro banho porque eu tinha medo de segurar. Quando a minha filha tinha 1 mês, e tinha aquele todo cuidado, todo o aparato dos meus pais. Aí eu só vim mesmo assumir a minha filha, assim, eu sempre assumi, mas assim, sozinha, depois do primeiro mês. Sempre eu tive, o primeiro mês foi sempre com o auxílio dos meus pais. Aí depois de 6 meses é que a gente decidiu ter a babá. Mas poder contar com essa dupla ajuda no cuidado com os filhos é para poucos, viu? Eu escrevo para uma classe de mães que tem essa possibilidade de escolher. Mas a gente sabe que não é a realidade de toda mãe, né? Ter uma avó, ter uma tia ou a própria irmã que cuide do filho é muito mais viável financeiramente, né? Mas você, de certo modo, permite que aquela pessoa participe da educação do seu filho, né? Você pode determinar, mas é inevitável que ela faça da forma que você queira. Eu, assim, particularmente, eu tenho um pouco de dó das avós, porque naquela altura da idade, né, é cansativo. Bom, se você vai optar pela creche, precisa ficar atenta a algumas dicas. A alimentação. O ideal é visitar as escolas nas horas das refeições para ver como o alimento é servido. O leite materno. Questionar se a escola aceita levar o leite materno. Algumas oferecem o cantinho da mamãe, para aquelas que podem ir na hora do almoço, por exemplo, amamentar o bebê. O número de cuidadores por bebê. Não há uma regra de quantos cuidadores podem estar ao lado do bebê, mas vale o bom senso dos pais ao observar o berçário e como as cuidadoras lidam com o número de crianças. A formação desses cuidadores. Vale questionar se as cuidadoras têm pedagogia, se têm cursos de primeiros socorros e qual é a proposta da escola. Perguntar quais são as principais atividades de cada faixa etária, quais os brinquedos que ficam à disposição dos pequenos. E, por último, o banheiro. Se eles têm vasos sanitários pequenos para as crianças, como é feito o desfraude e a partir de que idade. Observar também a higiene. É importante saber se as funcionárias usam materiais descartáveis, como luvas, na troca de fraldas e se essa troca é feita com algodão ou lenços umedecidos.
A Dalila, que não optou pela creche, sim pela babá, dá as dicas do que a profissional que trabalha com ela tem. Características importantes para o desenvolvimento da filha dela e de qualquer criança. Ela entra no mundo da minha filha. Ela é outra criança. E ela se dedica muito, ela é muito cuidadosa, é muito carinhosa. E, eu nunca precisei colocar câmeras na minha casa. E por que eu nunca precisei colocar? Porque eu percebo a forma como a minha filha gosta dela. E eu acho que pelo carinho que a minha filha tem por ela, eu acredito que ela é uma pessoa muito boa para minha filha. Sempre acontece alguma intercorrência. Vira e mexe, acontece alguma coisa, alguma situação com ele na creche, por conta do convívio com outras crianças. Então, assim, é uma mordida, é um puxão de cabelo, é um empurrão, acontece isso. Com a babá, não aconteceria isso, mas a questão, assim, a gente espera que não aconteça. Claro que a gente hoje toma uma série de medidas para poder se resguardar, né? Para garantir que o filho da gente, apesar de estar com uma pessoa estranha na nossa casa, a gente tenha um certo controle, né? Mas, assim, é impossível que você evite que ele caia de um sofá, que ele coma o chocolate que você não gostaria que ele comesse, porque em algum momento ela se distraiu. Então, a gente precisa ser tolerante, né? Ser tolerante para poder que a coisa funcione.